Na aula passada, vimos que ninguém está velho demais para servir ao Senhor. Na aula de hoje, aprenderemos como Deus cuida de nós durante todo o processo de provação em que Ele nos coloca. Estamos tirando aplicações de Gênesis, capítulo 7, e agora partiremos do versículo 11, que diz: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. O versículo começa assim: romperam-se todas as fontes do grande abismo, o que nos ensina que Deus governa não apenas o céu, mas também as profundezas da terra. Por que isso? Porque não há nenhuma força dita natural que esteja fora da soberania divina. Deus governa sobre tudo, sobre todos, sobre toda a criação. Sendo assim, o juízo dele, o seu castigo, pode vir de onde ninguém espera. Afinal, ele é capaz de tudo. É maravilhoso saber que a criação, ela responde imediatamente à ordem do Criador. Ela não precisa de milhões de anos para obedecer a uma ordem de Deus, como ensinam os evolucionistas. Já imaginou se Deus desse uma ordem para que se formassem os montes e esses montes tivessem que passar por um processo de milhões, bilhões de anos para se formarem? Definitivamente não é isto que a Bíblia ensina. Deus dá a ordem e as coisas acontecem imediatamente. No momento do dilúvio, ele ordenou e as chuvas começaram a cair e as fontes do abismo, aquelas águas nas profundezas da terra, subiram para a superfície. Tudo isto aconteceu no mesmo momento, porque é assim que ocorre quando Deus ordena alguma coisa à sua criação. Versículo 12 diz assim: E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Copiosa chuva, abundante chuva. Sim, isso significa que o juízo ele pode ser prolongado, pode ser intenso, em vez de ser alguma coisa breve. Sabe por quê? Porque estar protegido por Deus não elimina o tempo de duração de uma prova, mas, e isso é importante, garante a preservação. Deus não vai abreviar muitas vezes a prova por nossa causa, mas vai nos preservar durante a prova, de maneira que não nos desviemos dele. Isso deve nos tranquilizar. A segurança do crente, ela não está no ambiente, mas na arca que guarda, no Deus que nos guarda de desviar da fé. Por isso mesmo, perseverança é sempre necessária, mesmo quando a crise parece interminável. Já aconteceu isso com você? Passar por alguma coisa que parece que não acaba nunca. Lembre-se, nessas situações, que ainda que demore, no momento ela termina. Provérbios nos ensina: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite, ela pode representar dias, meses, anos, mas o amanhã há de chegar. Versículos 13 e 14 dizem assim: Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. É interessante notar como Deus age com ordem, não com improviso. Muitas igrejas, elas acham que Deus aceita coisa de qualquer maneira, um culto feito ali, muitas vezes sem planejamento. Não, não é assim que funciona com Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, diz que ele gosta de tudo com ordem e decência. E ele mesmo age assim, com ordem. Avisou a Noé antecipadamente. Noé fez a arca. No momento planejado por Deus, a chuva começou a cair e é assim que Deus age. Tudo com ele segue um roteiro pré-definido. Deus, nessas coisas, deveria nos servir de exemplo para agirmos da mesma maneira em nossa vida, em
todas as áreas, principalmente no serviço a Ele. A própria palavra nos adverte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Imitemos a Deus e tudo irá bem. O versículo diz que nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, depois diz, eles e todos os animais. E aí, quando eu estava explicando sobre esse texto, eu disse que, embora esse trecho dê a entender que Noé e os animais entraram todos na arca no mesmo dia, eu expliquei que, na verdade, o que houve foi o seguinte: uma semana antes, Noé e os animais entraram, Noé acomodou os animais dentro da arca e, durante aquela semana, Noé e sua família entravam e saíam da arca. No dia que o dilúvio começou, Noé e seus filhos entraram definitivamente. Agora, todos os animais já estavam na arca uma semana antes. Depois que eu expliquei, é claro que a coisa ficou mais compreensível. Mas o importante aqui é saber que Deus não é confuso. Aquelas aparentes dificuldades no texto bíblico, elas exigem apenas uma leitura mais atenta e não desconfiança. Nunca, ao se deparar com uma aparente controvérsia na Bíblia, julgue que a Bíblia está errada, que ela não é inspirada, que houve um erro do escritor bíblico. Não. Todas as aparentes confusões, elas podem ser explicadas desde que façamos uma leitura atenta, pesquisemos mais, vejamos a coisa por outros ângulos e, com certeza, passaremos a entender melhor o texto. Nunca duvide da inspiração da palavra de Deus. Jesus Cristo confiava nas Escrituras. E se ele confiava, nós confiamos também. Jesus Cristo confiava mesmo nas Escrituras, professor? Sem dúvida nenhuma. Ele mesmo disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele disse também, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. A fé madura, ela aprende a harmonizar detalhes, não ignorá-los, como fazem muitas bíblias de estudo, não é verdade? Quantas bíblias de estudo que nós compramos e quando chega num texto difícil, em vez da Bíblia esclarecer, ela convenientemente pula aquele texto. E aí nós ficamos frustrados. Aqui no canal IBC, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Vamos, com a graça de Deus, procurar esclarecer todos os versículos da Bíblia e sempre sem duvidar da inspiração das Escrituras. Versículos 15 e 16 dizem assim, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Aqui explica para nós que depois que todos entraram, de 2 em 2, em casais, o Senhor, o próprio Deus, fechou a porta. Quando a porta é fechada por Deus, meu irmão, minha irmã, isso é uma garantia de que a segurança vai ser total. Sabe por quê? Porque a salvação não depende da força do crente, mas da fidelidade de Deus às suas promessas. Se ele se comprometeu com o seu povo, ele vai sempre garantir a salvação desse povo. Por isso que aqui o texto destaca que quem fechou a porta foi o Senhor. Quando é Deus que fecha, ou quando é Ele quem age, ninguém pode frustrar esse feito. Agindo Deus, quem impedirá? Você crê nisso? Você crê que o Senhor está agindo durante o processo? Versículo 17 diz assim, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. É interessante que o mesmo evento que pode ser juízo, condenação para uns, é salvação para outros. Tudo depende, sabe de quê? De nossa relação com Deus e de como vamos reagir ao que Ele faz. Aquele dilúvio, ele serviu de morte para uns, mas também foi uma experiência de salvação para outros. No caso, para Noé,
sua família e os animais. Entenda que Deus, ele usa crises para elevar, não apenas para destruir, não. Quando acontece uma doença, uma tragédia, uma perda, essas coisas, no caso dos crentes, devem nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. Quantas pessoas que, quando passam por algum perrengue, elas se revoltam com Deus, querem abandonar a Deus, em vez de justamente se ajoelhar e buscá-lo, pedindo a cura, pedindo os recursos. Aquele que confia em Deus vai ser sempre sustentado nas circunstâncias difíceis. Mesmo que ele não traga uma solução definitiva, com certeza ele vai ficar ali do lado consolando. É o ensino permanente do Salmo 23. Se passarmos pelo vale da sombra da morte, ele estará conosco. Se passarmos pelo dilúvio, estará conosco. Pela doença, pela dor, pela perda, estará conosco. Versículo 18 diz: predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas, isto é, deslizava, flutuava sobre as águas. Isso, é claro, independentemente da vontade daqueles que estavam dentro da arca, porque é como eu expliquei durante o estudo, a arca não tinha leme, Noé não controlava a arca por dentro. A partir do momento que eles entraram ali, Deus foi levando. Em vez de pensar, deixe a vida me levar, é melhor pensar o seguinte, deixa Deus me levar, deixa Deus conduzir. A vida cristã não é sobre controle do homem, não, é sobre confiança. Não espere ter o controle da situação, sabe por quê? Porque você não vai ter. Aprenda a confiar, isso sim, o justo viverá por fé, confiança em Deus. Nem sempre nós sabemos para onde vamos, mas com certeza sabemos com quem estamos. Portanto, a fé verdadeira, ela aprende a descansar enquanto Deus conduz. Lembra da música? É de Deus, somente de Deus, todo o trabalho. E o nosso trabalho é confiar nele. Professor, isso é difícil? Sim, é difícil. Na verdade, isso envolve um aprendizado contínuo. Durante toda a nossa vida cristã, vamos aprendendo a descansar em Deus.